Muitas vezes deixamos de ser pessoas realizadoras para ser pessoas conformadas e viver uma vida mediana, uma vida que não é a vida dos nossos sonhos. Mas a gente se conforma, segue o fluxo, sabe por quê? Por medo. E às vezes esse medo nem é nosso. São medos que foram impostos dentro da gente, como se tivesse feito uma programação dentro da gente, de situações que nós nem vivemos, que são medos de outras pessoas, que a gente pega pra gente, e esse medo faz com que a gente não se movimente, que a gente não saia do lugar e não realize coisas. Desde coisas grandiosas até coisas pequenas, mas você tá ali sempre impedido de fazer, sempre impedido de realizar. E aí, quando você se propõe a realizar alguma coisa, enfrentar o seu medo, você olha pra trás e fala, mas era só isso? E eu passei anos da minha vida com medo disso? Primeiro episódio de 2024 do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Seja bem-vindo, Girassol. Que alegria poder dividir tanto conteúdo com vocês, que alegria poder dividir mais um ano com vocês. Eu sou Juliana Aguilar, a host aqui do podcast, cheia de medos, mas com muita coragem também. E esse finzinho de ano me mostrou muitas coisas sobre coragem, né? Muitas situações me dando aquele gatilho sobre coragem. E eu vou dividir com vocês no episódio de hoje. Mas antes, queria falar para vocês sobre o mapa dos sonhos e realizações, que é um material que eu desenvolvi. Um arquivo digital para você imprimir e ele vai te ajudar a planejar o seu ano de uma forma consciente, de uma forma que você olhe para dentro e que você sonhe, mas tenha ferramentas também para que você realize os seus sonhos, né? Porque muitas vezes a gente fica ali só no campo da imaginação, só fica sonhando e não realiza. Por quê? Às vezes os nossos hábitos são todos errados, eles não nos ajudam a chegar perto dos nossos objetivos. Às vezes a gente está focando energia numa área da nossa vida que não é a área que a gente quer alavancar. E aí lá também tem uma ferramenta que você vai conseguir identificar onde você precisa colocar mais energia. A gente não faz afirmações positivas para nossa vida, vivemos falando coisas ruins, coisas negativas, coisas contrárias aos nossos sonhos. É uma ferramenta que tá bem completa, tá? Vou deixar o link aqui para vocês. É só vocês imprimirem, aí pode encadernar, pode grampear, pode colocar lacinho, fitinha, o que vocês quiserem para deixar o mapa de vocês bonito e vocês fazerem esse mergulho aí de autoanálise na direção da realização dos seus sonhos. É algo que eu uso desde sempre. E aí, por conta do podcast, eu fui aprimorando, né, para disponibilizar para vocês também. Então, tá um material bem legal. O pessoal que tá fazendo tá gostando bastante. E eu espero que vocês gostem também. Então, o link tá aqui na descrição, tá? Aqui na descrição desse episódio. O medo, né? O medo, ele é uma emoção essencial para nossa sobrevivência. Nós precisamos do medo, assim como precisamos da alegria, assim como precisamos do nojo. O medo faz parte do que nós somos, então a gente não pode o quê? Anular ele, ignorar ele. O medo, ele existe como um belo conselheiro para nossa vida, tá? Ele tá ali para nos apoiar, para nos proteger. Só que esse medo, dependendo da forma que a gente trata ele, às vezes ele ganha um poder muito maior na nossa vida do que lhe cabe realmente. Ao invés de ser um simples conselheiro, um protetor de falar, ó, fica atento, tal, ele domina a nossa vida de um jeito e a gente fica ali paralisado dentro de uma bolha sem se mover. E aí que tá o perigo do medo. Porque o medo não foi criado para isso. O medo foi criado para que a gente fique em estado de alerta, para que a gente preste atenção no que a gente está fazendo, para que a gente se prepare mais para aquela situação que está vindo por aí, para que a gente olhe, para que a gente estude, para que a gente analise. É para isso que o medo serve. A partir do momento que o medo começar a te paralisar, não deixar você tomar ação,
de forma correta, esse medo tá sendo prejudicial. E esse medo tá deixando, né, tá fazendo com que você deixe de realizar coisas grandes na sua vida. Você costuma questionar o seu medo? Em um episódio anterior eu falei, questione a sua ansiedade. Mas e o medo? Você costuma questionar o seu medo também? Eu vou contar uma coisa pra vocês que parece ser boba, mas pra mim tinha um peso muito grande, né? Quando eu era neném, pequenininha, minha mãe perdeu um irmão afogado. Eu tinha 1 ano, nem lembro desse tio e tal. Eu imagino que deve ter sido um negócio muito traumatizante pra todo mundo, né? E aí, a minha mãe tinha 2 escolhas. Ou ela me preparava pra água, pra eu enfrentar a água, né? Pra eu dominar a água, pra eu saber nadar muito bem e tal. Ou ela me tirava de perto da água, fazendo com que eu tivesse medo de qualquer coisa relacionada à água. E aí, ao invés dela fazer, né, optar por eu me desenvolver, pra eu aprender a nadar, né, pra eu saber o que eu devo fazer em uma situação de risco e tal, ela preferiu me tirar de perto daquilo, né, como se fosse um ato de mega proteção e de amor, realmente, né, ela jamais fez nada, não tomou nenhuma decisão pra me prejudicar, sempre pra proteger, por amor e tal. Então, sempre que eu chegava perto de água, ela falava alguma coisa que era muito ruim, que me deixava com medo. Piscina, não pula na piscina, é perigoso. Não nada aí, não vai no mar, o mar só na pontinha lá, no rasinho. Onda é perigoso, você vai se machucar. E aí ela foi me dando vários gatilhos desses. De que a água, não fuja da água, porque vai dar ruim, vai acontecer alguma coisa muito ruim com você. E foi assim que eu cresci, fugindo da água. E eu sempre vi as pessoas pularem na piscina, mergulharem, fazendo várias coisas e tal. E eu achava aquilo demais, mas com medo. E aí eu nunca me permiti fazer. E aí tem uma coisa que eu nunca tinha feito, que era pular na piscina. Sabe pular quando você chega? Pular na piscina. E aí no fim desse ano, eu estava com a minha família, né? Com a família do meu marido, numa casa que tinha uma piscina super bonita, tal, com borda infinita. E aí a minha cunhada e minha sobrinha pularam na piscina. E eu olhei, e eu tava lá tomando sol, né? E eu olhei esse ato delas de pularem na piscina, eu falei assim, meu, parece tão bobo isso, por que eu tenho medo, né? E aí eu me fiz essa pergunta, mas foi muito natural, né? Eu fui questionar o meu medo. Aí eu falei assim, nossa, eu nunca tive essa experiência, nenhuma experiência negativa que o meu cérebro criasse um escudo dessa proteção louca. Né? Por que eu não me permito ter a minha própria experiência? E aí eu comecei a conversar comigo, aí eu falei, quer saber, eu vou pular. E aí eu peguei minha cunhada e falei, você pode pular comigo? Porque eu acho que talvez sozinha eu não consiga. Mas se você for comigo, eu consigo lá, na hora lá, vamos, tal. E aí o meu coração disparou na hora, fiquei com o coração disparado e tal. E aí ela, quando você quiser. Aí eu já ia desistir. Aí eu falei, não vou desistir, porque esse medo não é meu. Eu nunca passei por nada em piscina, assim, pulando pra ter esse bloqueio tão grande. Aí eu fui, pulei. Não dei o mega pulo, né? Tipo, meio que caí, assim, na água. Mas aí eu olhei pra aquilo e falei assim, é só isso? Tipo, quando eu fui, eu falei, é só isso? E eu fiquei durante 36 anos com medo disso. Olha como é importante a gente questionar o nosso medo. Questionar o porquê das coisas, o porquê que a gente está se sentindo daquele jeito. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, não acredito. Mas tudo bem, é aprendizado, né? E aí depois eu fui, pulei de novo sozinha, e pulei de novo, tal. Ainda não tô expert em pular, mas eu vou querer fazer um pulo bem lindo ainda. E é isso. E aí eu destravei um medo que eu estava. E eu destravei outros medos também nesse fim de ano. Medos que eu não tinha. E aí depois na maternidade vieram esses medos, também destravei de novo. E aí sabe como quando você se sente uma pessoa livre? É assim que eu tava me sentindo, livre. E eu dei esse exemplo da piscina, que parece ser bobo para algumas pessoas, mas para mim era algo muito forte. Mas é um exemplo que a gente pode aplicar em diversas áreas da nossa vida. Sabe aquele emprego dos seus sonhos? Por que você não consegue ele
Qual medo que tá enraizado aí dentro de você que você não consegue o seu emprego dos sonhos? Será que você tem tanto apego assim ao seu emprego atual? Você tem medo de deixar o seu cargo atual para se arriscar em algo novo e viver uma vida que você realmente quer viver? Mas por que você tem esse medo? Qual a raiz desse medo? Será que alguém algum dia ficou falando pra você, você tem conta pra pagar, não dá pra arriscar, que não sei o quê. E aí você foi criando isso dentro de você, que é um medo que nem é seu? Ou será que você, às vezes, tá num relacionamento infeliz, que você não ama a pessoa não te ama mais, mas você tá mantendo aquilo ali porque você tem medo do novo, do desconhecido, medo de ficar sozinho? Será que a sua própria companhia é tão ruim assim que você não consegue se ver sozinho por um período, de olhar pra dentro, né? E pra viver realmente um grande amor, uma vida construtiva ao lado de uma pessoa, né? Que realmente faça sentido pra você? Será que você tá num grupo de amigos que você não se encaixa mais ali? Não fazem mais sentido pra você, você mudou. E aquele tipo de conversa, aquele tipo de passeio, aquele tipo de coisas que são feitas ali não fazem mais sentido pra você. Mas você fica ali, nesse meio, porque você sempre tem medo. Medo de conhecer pessoas novas, fazer novos amigos, porque é o comum, é o que você já conhece há muitos anos de amizade. Qual é o seu medo? O que você quer realizar? Quero fazer uma viagem internacional. Quero fazer um mochilão pela Europa. Mas não vou fazer. Não tem ninguém pra ir comigo. Ninguém. Vamos supor que você queira ir, não tem ninguém pra ir com você. Aí você vai deixar por medo de achar que você não é autossuficiente pra fazer uma viagem sozinho. E eu tô falando da viagem porque isso muitas vezes bateu em mim. Eu sempre tive companhia, mas eu pensei, será que eu faria isso sozinha? Aí o coração já gelava, mas por que eu não faria sozinha? Por que eu não viajaria sozinha? Aconteceu já alguma coisa? Não aconteceu. E aí você vai questionando. O que você está deixando de fazer? O que você está deixando de realizar? Qual a vida você está deixando de viver por conta dos medos que existem aí dentro de você? E muitas vezes que são medos que não são seus. Foi porque alguém falou que é perigoso, porque alguém falou que você precisa estar nesse contexto, porque alguém falou que você não pode abrir mão de XPTO coisa. Isso não te pertence. Questione os seus sentimentos. Questione aquele gatilho da emoção. O sentimento é uma interpretação da emoção dentro de você. De que forma você está interpretando as suas emoções. E de que forma elas estão agindo na sua vida. Elas estão impulsionando você ou elas estão travando você, paralisando você. Não tenha medo de sentir medo. Presta atenção. Não tenha medo de sentir medo. O medo é o seu amigo, tá? O medo vai fazer com que você não entre em qualquer relação, não entre em qualquer emprego, que você não bote seu pé num buraco que você não tá vendo nada que tem ali, e aí tem uma cobra e vai te morder. É pra isso que ele serve. Mas, por exemplo, você quer enfiar seu pé num buraco ali. Ai, falaram que tem um lodo ali, alguma coisa que é cura. Aí o medo vai fazer assim, dá uma olhadinha antes se não tem nenhum bicho ali, se não tem uma cobra, se não tem nada. Aí você vai olhar ali no buraco e falar, tá tudo certo, posso colocar meu pé aí porque não tem cobra nenhuma. Ou você vai olhar e falar, nossa, tinha uma cobra. Deixa eu esperar essa cobra sair, deixa eu tirar essa cobra, aí eu boto meu pé. É pra isso que o medo serve. Então, não tenha medo do seu medo. Pega ele, dá a mãozinha pra ele, fala, vamos lá, medo, me ajuda. Me ajuda a passar por isso de uma forma mais confortável, mais segura. Não confortável não, né? Porque não é confortável sentir medo. Por mais que seja necessário, qualquer medo é desconfortável, mas de uma forma mais segura. Eu aguento você, vamos lá. Mas vai. Ele tem que caminhar com você. Não prender você no lugar que você tá. Tá certo? Espero que no seu 2024... você faça as pazes com seu medo, que você o enxergue como um amigo, que você o questione também.
assim como você questiona as outras coisas da sua vida, que você consiga ser tão íntima dele, que você consiga entender quando ele realmente está falando algo que é para te proteger ou algo que é para te paralisar. Que ele te ajude a ser uma pessoa realizadora, uma pessoa que sonha alto, mas que realiza coisas ainda maiores. Encaminhe esse episódio para alguém que você acha que te sente muito medo, que tá ali com a vida paralisada e precisa questionar mais os medos que não deixam, né, que ela seja uma pessoa realizadora. Lembra de garantir o seu mapa dos sonhos e realizações, ele vai ficar disponível só mais alguns dias. Não vou deixar ele eterno disponível que nem os outros anos. E é isso. Deixa a sua avaliação para mim e o seu comentário. Se você gostou, se acha que faz sentido isso sobre o medo, você já teve alguma experiência com medo que te paralisou, ou uma experiência muito boa com medo que te ajudou, né, a passar pela situação de uma forma mais segura, comenta para mim. Se for pelo Spotify, dá para comentar aqui mesmo, ou me manda lá no Instagram. Vou amar receber sua mensagem. Um beijo de girassol, até o próximo episódio.